Olá, natural de São Leopoldo, ela é empresária, é uma caça-talentos, dá para se dizer assim. Ela é proprietária da Primordiale Talentos, é formada em jornalismo, é minha colega jornalista, e hoje teremos uma conversa de peso com a Cristina Crespan. Seja bem-vinda ao Conversa de Peso, Cristina. Prazer é meu, já. Poxa, uma satisfação te receber aqui, Cristina. Obrigada. Falar um pouquinho, contar um pouquinho da tua história. Já já a gente vai falar da Primordiale Talentos. Recebi aqui a pequenina, mas super talentosa, a Emanuele, que está contigo lá na Primordiale, né? Já faz alguns anos. Já faz um tempinho. Mas voltar cronologicamente no tempo, e você é natural de São Leopoldo mesmo. Exato, isso. E nascida e criada na nossa cidade. Sim. Capilé da Gema. Exatamente. Maravilha. Como é que foi a tua infância, juventude aqui na cidade de São Leopoldo? Bom, eu sou de uma família, assim, que não tinha poder aquisitivo, né? E nós vivíamos ali na antiga rodoviária de São Leopoldo, que era uma área, assim, pública, cedida, né? E meu pai, na época, não existia aquele muro que divide hoje, que chamam de dique, né? Ah, sim, sim. Que era uma proteção para enchentes. Então, na verdade, meu pai pescava ali naquelas águas, a minha mãe, parece coisa de novela, minha mãe lavava roupas na margem do rio. E eu nadava. Aliás, eu continuo nadando, né? Não tão bem quanto na infância, né? Então foi uma infância assim pobre. Na época o rio era limpo ainda também, né? Uma infância pobre, né? E naquela época também nós não tínhamos a limpeza urbana como nós temos né? Mas nós tínhamos aquele pessoal que comprava osso, vidro, chumbo, lembra? Só, cara. E eu já tinha esse tino comercial, digamos assim, desde aquela época. Então eu organizava minhas coleguinhas tudo para que a gente se distribuísse. Olha, você vai por esse lado da via, eu vou pelo outro e nós vamos juntar todos os nossos ossos e vidro, coisas que nós arrecadávamos e vamos vender para tal comerciante que comprava, né? Claro. Aqueles carroceiros que compravam e depois eu distribuía quanto era de cada uma, né? Então, desde aquele tempo. Maravilha. E já na fase adulta, tu és mãe da Vanessa e da Priscila. Exatamente, isso. Puxa vida, são duas moças, com certeza. A Vanessa vai fazer 35 e a Priscila tem 33. Que maravilha. Isso. A Vanessa é a fotógrafa da agência, né? Eu ia te perguntar justamente que áreas elas atuam. Na verdade, elas trabalharam comigo assim desde pequena, desde 12 anos, né? Mas depois, assim, quando casaram, a Priscila tomou outro rumo. Claro. Né? A Priscila, ela trabalha numa loja, ela é gerente de uma loja essencial. Desculpa, não sei se podia falar o nome, né? Não tem problema. De iluminação na cidade de Canoas. Né? E a Vanessa continua comigo como fotógrafa. Legal. Né? E aí, as duas não te deram neto ainda. Não, e eu acho que eu nem vou ter, porque mesmo? a Priscila, ela é daquela pessoa, ela é extremamente racional e ela pensa assim, eu vou construir a minha casa, eu vou trocar de carro, eu vou, sabe? Ela faz o filho tá ficando. investimentos e eu quero ascender profissionalmente. Correto. E a Vanessa já é a partidária daquela assim, eu quero viajar, eu quero curtir a vida, eu quero comer bem, eu quero vestir bem, né? Eu já sou mais da área da Vanessa, só não tenho dinheiro. Mas adoro viajar, mas adoro gastar. Mas são bem distintas as duas nesse aspecto. Não, né? mas sem dúvida eu. E aí, já falando um pouquinho da tua vida profissional, tu me disseste que tu é jornalista formado na Unicinos. 94. Olha que maravilha, hein? E tu começaste a tua vida profissional trabalhando no jornalismo ou tu já tinha atuado em outra área antes? Não, a minha vida profissional, como eu tive uma infância pobre, né? Eu trabalhei muito em bancos. Olha só. Né? Eu trabalhei no Bradesco, trabalhei no Unibanco, trabalhei no Banco Nacional. O Banco Nacional. Né? E aí casei quando eu trabalhava no Bradesco. E naquela época os bancos tinham uma certa restrição quanto assim, casou, desliga. Né? E então eu trabalhava no Bradesco e em seguida eu fui desligada. E para concluir a minha universidade, uma vez que eu ainda tinha aquela condição de pobreza, digamos assim, né? Não que eu tenha saído dela, tá? Mas somos dois. Eu sempre tive essa habilidade de comunicação que eu me defino como uma vendedora. Eu sou uma vendedora.
Então eu fui, para concluir a minha universidade, eu fui trabalhar em vendas, né? E daí me formei e eu tinha como meta, eu vou botar a minha própria empresa, só que na época eu idealizava uma agência de recrutamento e seleção. Né? Uma agência de empregos. Isso, eu botei a Revolution em conjunto com a minha cunhada, Iorane Dávila. Né? Olha só. Isso. E isso foi em 94. Logo que eu me formei, exatamente. Uhum. E aí em São Leopoldo mesmo? Em São Leopoldo, exato. E durante quanto tempo vocês estiveram nós ficamos com a Revolution durante 2 anos, porque ela começou num prédio, assim, um centro comercial. Correto. E você sabe que essa coisa de anunciar vagas leva uma grande quantidade de pessoas, sem até dúvida. Um fluxo muito grande. Se o pessoal procura. E o pessoal do prédio não gostou muito do fluxo de desempregados. E aí nós mudamos para um casarão, que tivemos inclusive que reformar. E nós, aproveitando o espaço físico, a gente decidiu fazer assim um segmento de cursos. Então eu ministrava cursos de secretária, telefonista, recepcionista, né? Poxa, você trabalhando com a comunicação também, né? Sempre. Tu te Deus me comunica deu, muito bem. né? Deus me deu esse. E na área do jornalismo, tu me disseste que atuou também em alguns locais. Né? Enquanto estudante, Sim. eu fiz estágio na Rádio América, que na época o Schmidt, não sei se você conheceu, José Schmidt, ele era o gerente, né? Então eu fazia a produção histórico, José. Eu fazia a produção de programas assim de entrevistas na parte da manhã, né? E visitava muito existia o CPA 4, que eu acho que existe ainda, né? Isso. Existia o 5º BPM, né? Que mais? A Frangosul, empresas de porte da região, né? E dali também passei, eu acho que tive uma experiência no jornal Primeira Página, que pertence ao pessoal que é dono do jornal IBA em Montenegro. Exatamente. E esse jornal Primeira Página era de Portão e se fazia jornalismo de ônibus, né? Então, Tupandi, São Vendelino, Feliz, Bom Princípio, toda aquela região eu conheço. Tu ia buscar informações de ônibus, né? Comia goiaba na estrada, né? Pô, eram outros tempos, né? Era o motorista. E nem faz tanto tempo assim, né? Mas não, mas a gente falar pra gurizada hoje, pessoal, todo mundo no celular nem sabe o que é isso. Isso. Incrível como passa rápido, né, Cristiano? Exato. Mas vale a pena. Ai, sei lá. Né? Eu queria ter meus 35 de volta. Não, olha só. Justamente só fazendo um parênteses, tu acredita, claro, a tecnologia ajuda muito, né, a evolução dos tempos, mas era dentro da área do jornalismo, agora tu tá atuando em outra área, mas tu és uma jornalista. Não deixa de usar a comunicação, né? Tu acredita que a tecnologia facilitou a vida do jornalista atual, de quem atua com a comunicação, enfim, ou ela meio que deixou acomodado o jornalista, porque o jornalista, ou quem atua na comunicação, porque ele tem tudo na mão ali, na hora que quer? Eu acho que ela facilitou. Certo. Né? Mas, por outro lado, tu não deixa de ter razão quando ela torna um certo comodismo, né? Exatamente. Eu tenho uma pauta X, eu né? não preciso ir atrás. Eu não preciso ir atrás, eu vou ali no Dr. Google, né? E o que eu levanto dessa pauta X, né? Exatamente, né? E aí, de repente, eu faço com informações de A, de B, de C, o meu próprio texto, né? Por que eu entrei nesse assunto? Porque isso acaba atingindo outras áreas, e você que trabalha muito com pessoas e trabalha com a comunicação em diversas áreas, também, né? Porque daqui a pouco, poxa, tu quando ministrava os cursos lá para o pessoal, tu ia buscar informações para poder passar a informação correta. Montar Se fosse hoje, o pessoal, muitos fazem isso, os maus profissionais, vão deixar bem claro, eles pegam o que tem pronto ali e saem falando. Ou seja, tem os dois lados. A tecnologia, ela te ajuda muito em alguns pontos, mas também tu não pode deixar de buscar a qualificação, ter o interesse de buscar a informação, né? Isso. No meu segmento, eu vejo assim, há anos atrás, a mãe precisava do promotor de eventos para estabelecer esse canal com os grandes centros, com São Paulo, com Rio, né? Claro. Hoje em dia, com o advento da internet, com essa facilidade, ela pode se comunicar diretamente com o produtor, com a agência lá do Rio, lá de São Paulo, de um outro estado ou fora do país. Exatamente. Aí ela mesma pode mandar a foto do seu filho, ela pode mandar um teste do seu filho, ela pode comprar uma passagem e ir nos testes. Ela não tem necessariamente que ter a companhia
do promotor, né? Que eu, digamos assim, uma espécie de atravessador, sim, né? Sim. Então, isso reduz bastante o nosso papel, né? Lógico. Justamente aí, falando da Primordiale, você encerra as atividades da tua agência de recrutamento com a tua sócia, né? Com a tua Exato, ex-cunhada. com a minha cunhada. Com a tua cunhada. E logo em seguida monta a Primordiale ou Exato. tem um hiato aí, né? Eu não sei quanto a você, mas eu gosto muito de grafologia, numerologia, né? E eu tinha um cliente que ele era dono de uma empresa de instalações elétricas e ele era numerólogo. E antes de eu encerrar as atividades da Revolution, ele disse que eu ia assim, entrar para o segmento de eventos. E na época eu duvidei, sabe? Eu disse, não, ele está mostrando aqui, né? Uhum. E foi dito e feito. Na verdade, com a agência, o encerramento se deu com a gente fazendo a escolha de representantes para o shopping. Não sei se tu lembra que existia o Shopping São Leopoldo, Shopping Sinos. Sim. Né? Que depois depois passou a na ser... minha adolescência. Exato. Então, assim, o marketing do shopping nos procurou para que a gente fizesse a escolha do garoto e da garota que representassem o Shopping Sinos, né? E foi a partir dali. O meu segundo grau eu estou no Frederico Schmidt, que é na esquina do shopping. Sim, exato. Né? Hoje o Shopping Borough, na época o Shopping Sinos. Exato, E aí, então, ali é que começou, então, a... Foi a minha primeira experiência na área de eventos, exatamente, né? E claro que daí tem todos os percalços que tu vai aprendendo no decorrer, né? Justamente, antes do intervalo, qual foram as principais dificuldades que tu encontraste nessa área? Porque, poxa, tu está entrando num segmento novo naquele momento para ti, estava entrando naquele momento, tu tinha contatos, tu teve que correr atrás, tu teve que começar... Como é que tu fizeste a divulgação da Primordiale, numa época que até não tinha as redes sociais ainda, enfim? Olha, eu sempre acreditei muito no poder da mídia. Correto. Então, eu me valia muito de anúncios em jornais, né? Pois, São Leopoldo tem o exato. Grupo, né? O Grupo E aí eu divulgava, né, a abertura de anúncios, de seleções, enfim, e aquele pessoal vinha até mim, né? E aí eu promovia a seleção pública, onde se escolhiam os modelos que eventualmente fossem fazer esse ou aquele trabalho, né? E para te chegar nos empresários, né? Para te ter o que oferecer para esse público que te procurava, como é que foi esse contato inicial? Sempre me valendo da comunicação, entendeu? E da coragem. Ia lá e botava a cara para bater. Exatamente. Por exemplo, assim, aí eu quero fazer um trabalho para o Empo Incosul, na época também, né? Sim. Então, quem é o responsável pelo Empo? É o Alexandre. Consigo o telefone do Alexandre, faço um contato com o Alexandre, olha, me identifico para ele, eu tenho uma proposta para te apresentar, é assim, 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 né? Vamos fechar. E eu obtive sucesso a partir dali tu ia atrás das pessoas, claro. Como também obtive muitos nãos, né? É importante até o pessoal saber, nem tudo são rosas, né? Claro, exato. E porque às vezes a empresa que tu vai buscar, ela já tem sua agência de publicidade própria. Então a agência já é responsável por administrar e cuidar da imagem daquela loja, né? Então a agência te diz que não, né? Porque também, assim, o meu sistema de trabalho é um sistema de parceria, em que eu linko o nome da tua empresa, que muitas vezes tu levou anos para construir e tu não sabe nada de mim. E eu vou falar em teu nome. E se eu não cumprir as minhas promessas? Né? Perfeito. E daí tu é corresponsável por isso. Sem dúvida, né? Vai te atingir. Então, eu acho que o empresário, o comerciante, ele teme isso. E ele tem razão. Né? Com certeza, né? E então, na verdade... Até porque é a marca dele que está sendo exposta. Exato. Então, eu percebo que as dificuldades que tu encontra são essas, sabe? De vender para alguém uma ideia e dizer, poxa, confia em mim, acredita em mim, né? No meu trabalho. Exato. Isso aí. E muita gente acreditou e é isso que a Cristina vai contar no segundo bloco. Vou falar como é que foi essa sequência aí da Primordiale até os dias atuais, né? O sucesso em vários anúncios, várias parcerias que fez ao longo dos anos. Vamos ao intervalo para Funny Feelings, já voltamos.